azul e púrpura e carmesim, e linho fino e pelos de cabras. 5. E peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de cetim, Aleluia, e glória a Deus, azeite amém. para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso. 7. E pedras sardônicas e pedras de engastes para o éfode e para o peitoral. 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. 9. Conforme tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo. Diz comigo no 3. Para o modelo do tabernáculo. E para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o fareis. Amém? Você sempre está dando glória a Deus, aplaudindo. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, estamos diante de um texto a qual não é muito lido nem citado no nosso meio evangélico, mas a qual tem uma riqueza imensurável. Estamos diante de um dos livros a qual o escritor desse livro, chamado Moisés, ele detalha bem detalhadamente, ele escreve dizendo a sua intimidade que ele tinha com Deus, que o povo de Israel tinha com Deus. Mas antes de entrar diretamente na mensagem, eu tenho que dar uma introdução para que os irmãos entendam como que foi chegar até este ponto aqui, até a montagem do tabernáculo. Pois bem, para chegar até o povo de Israel, essa grande nação que aqui já habitava, este povo, eles chegaram no Egito com 72 pessoas aproximadamente, diz o livro de Êxodo, capítulo de número 1, lá com José, filho de Jacó. Pois bem, eles chegam com 72 pessoas aproximadamente, e eles vão se multiplicando, Aleluia, se multiplicando, de forma que o povo egípcio, ele fica assustado. Pois bem, o faraó daquela época, Aleluia, ele dá uma ordem, ele dá a ordem que para todos os bebês machos que nascesse, para o quê? Para lançar no rio Nilo. Pois bem, a história do patriarca Moisés começa aqui, em Êxodo capítulo de número 1 ainda. A sua mãe, Joquebede, a partir de 3 meses, ela não consegue mais esconder o seu filho chamado Moisés. Ela não consegue mais, porque depois de 3 meses o bebê vai crescendo, o bebê vai chorando, tem necessidade aqui e ali, e ela não consegue mais esconder ele de Faraó. Pois bem, ela faz um cesto de papiro, ela faz um cesto de junco, ela faz um cesto de pinche, junta tudinho, faz um cesto bonitinho e lança no rio Nilo. Mas ela fala para a irmã de Moisés, Miriam, acompanhar o percurso do cesto. Pois bem, todos nós sabemos e conhecemos essa história. Vai parar na filha de Faraó. Olha onde que vai parar o cesto. Ali começa a história de Moisés. Depois ela manda chamar uma ama. Ama era quem cuidava das crianças naquela época. Pois bem, olha quem a menina vai chamar. Vai chamar a própria mãe de Moisés. A própria mãe de Moisés, que viu seu filho ir embora, agora viu seu filho voltando. Eu quero lançar a primeira profecia. Aquilo que você viu, que você pensou que ia embora, está voltando nesta noite como bênção e sinal da resposta do Senhor. Não, você não entendeu, senão você está dando glória. Está voltando, Aleluia, glória a Deus. aquilo que você pensava que era para a desgraça, para a morte, Deus está voltando para a honra e glória da sua família. E aí Moisés cresce, pois bem, no capítulo de número 3 de Êxodo, ele tem um encontro com Deus. E a partir desse encontro, Moisés não é mais o mesmo. Moisés, ele sai fugindo do Egito. Agora ele volta para a liberdade, para liderar uma nação. Aquilo que era vergonha, ele volta para honrar, para ficar marcado de geração em geração. Você lança a segunda profecia. Aleluia. Aquilo que você não imaginou, aquilo que você nem esperou, Deus nesta noite vai começar a fazer para você marcar uma geração, para seu filho marcar uma geração, para sua filha marcar uma geração.
E aí ele consegue a liberação depois de muito custo, depois das pragas que Deus manda para Faraó. E aí ele consegue com que o povo do Egito saia do Egito e se tornem libertos. Pois bem, eles passam pelo Mar Vermelho. Agora Moisés está diante de uma tarefa muito difícil. A tarefa era o quê? Montar o tabernáculo de Deus. Mas tudo quando Deus está na frente, tudo que é difícil se torna fácil. Diga aí, tudo que é difícil, com Deus se torna fácil. Pois bem, Deus aparece e fala com Moisés, porque quando Deus falava com Moisés era face a face, com o povo tinha não. Para falar com o povo era não, mas para falar as mensagens, a revelação de Deus era para Moisés, face a face. E aí Deus fala para Moisés, fala, Moisés, você vai montar um tabernáculo. Mas por que Deus queria um tabernáculo? Porque Deus queria ficar no meio do povo. Aleluia. Aleluia. Sabe por que Deus queria habitar no meio? Porque lá em Apocalipse diz que ele passeia no meio dos 7 castiçais de ouro, 7 Espíritos de Deus. Aleluia. Sabe o que acontece? Jesus Cristo, ele foi erguido no meio. Aleluia. Porque Deus gosta de estar no meio. A mulher do fluxo de sangue, quando ela tocou em Jesus, ele estava no meio do povo. É no meio que Deus faz a diferença. É no meio que ele faz o milagre. É no meio que ele faz o impossível acontecer. É no meio. A palavra diz em Hebreus capítulo de número 4, verso de número 12, que ela penetra na divisão da alma e do espírito. É no meio que ela faz o efeito. Pois bem, Deus dá a ordenança para Moisés montar o tabernáculo, que era uma tenda com algumas mobílias, para que ele possa habitar no meio do arraial. E aí Deus vai começar a falar para Moisés como que vai ser essa tenda, como que vai ser as mobílias. Mas para tudo isso tinha que ter um custo, tinha que pagar um preço, tinha que ter um sacrifício para que pudesse sair o milagre. E a primeira coisa que Deus fizeram, a primeira coisa que Deus pediu foi o texto que nós acabamos de ler. Deus, ele pediu tudo do bom e do melhor. Ele pediu ouro, ele pediu prata, ele pediu bronze, ele pediu as pedras sardônicas, tudo de melhor que o povo tinha. Mas ele fala lá no verso de número 2, voluntariamente, ou seja, de livre e espontânea vontade. A primeira coisa que Deus pediu, e aqui agora eu vou aplicar, porque às vezes o pastor, ele pede uma oferta, ele fala da igreja, das necessidades da igreja. Às vezes nós achamos que é muito, nós assim, mas isso está na Bíblia, está aqui, Êxodo 25, Deus pediu, não foi Moisés, não foi Arão, o próprio Deus pediu. Aleluia. Porque Deus é dono do ouro e da prata. Gálatas capítulo de número 6, verso de número 6, aquele que é instruído na palavra, reparta dos seus bens com aquele que o instrui. Glória a Deus, amém. A primeira coisa que Deus pediu foi o quê? Foi a oferta, mas a oferta de coração. Ou seja, quem tem ouro, desde coração. Quem tem prata, desde coração. Quem tem as pedras sardônicas, desde coração. Quem tem o topázio, desde coração. Mas por que dá de coração? Porque quando Deus vem com a sua oferta é de coração. O milagre gera, Deus gera o milagre acontece, aquilo que era impossível aos seus olhos, aquilo que você falou, eu não vou conseguir, não tem jeito, o mar está fechado, Deus ele abre o mar, Deus ele faz com que você ande sobre o mar, ele faz o milagre acontecer. Quando a oferta é de coração, meu Deus, a primeira coisa, voluntariamente, não é para o pastor, não é para a pastora, não é para o irmão que vem pregar lá no Jardim Fortaleza, atravessando a Macedônia. Não. A oferta é para você, porque o dízimo é para manter o que você ganha. A oferta é para você acrescentar aquilo que você ganha. Glória a Deus. Então você não está dando, você está ganhando. Porque a Bíblia fala, Paulo fala que aquele que planta pouco, colhe pouco. Aquele que planta muito, colhe muito. Então Deus queria colher muito. Por quê? Já que Deus queria colher muito, Deus falou, então eu vou pedir tudo do bom e do melhor. Porque o que eu vou dar, aleluia, você perdeu. Eu vou pedir tudo do bom e do melhor. Porque o que eu vou dar vai ser tudo do bom e do melhor. Aleluia.
Porque lá em Atos, capítulo de número 7, verso de número 48, Estevão, antes de ser apedrejado, ele está pregando e ele fala: Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Ou seja, nós somos a casa de Deus. Mas já que nós somos esse tabernáculo, tem algumas coisas que tinha no tabernáculo que tem que ter dentro de nós. É Deus. Tem que ter. Sabe o que tinha no tabernáculo? Tinha 3 cômodos. Só 3. O pátio, o lugar santo e o lugar do santo dos santos. Aleluia. O pátio ficava a pia de bronze e o altar do holocausto. O lugar santo ficava o altar do incenso, o candelabro de ouro e a mesa dos pães da proposição. E o lugar do santo ficava a melhor coisa, a arca da aliança e a tampa do propiciatório. Essas 3 mobílias. Agora, para que você entenda o que Deus nos dera, fique ligado na fiação, irmãos, porque a coisa é muito séria, o que Deus vai fazer. A prosperidade que vai vir na sua vida a partir desse hoje, você vai entender o plano de Deus. Aleluia. A primeira coisa que acontece, Jesus, é a remissão. O altar do pátio, os 3 cômodos, o pátio, o lugar santo e o lugar dos santos dos santos. O pátio tinha o que? O altar do holocausto. Sabe o que significa o altar do holocausto? Simboliza a remissão, a primeira etapa do crente. Quando nós aceitamos Jesus, Deus, Ele paga os nossos pecados. A Bíblia fala que Ele lança no mar do esquecimento a nossa dívida, Ele rasga a cédula de dívida. O que nós devíamos, agora nós não devemos mais, porque Deus é o nosso juiz e Jesus é o nosso advogado. Pois bem, o altar do holocausto tinha um tamanho de 176 metros ou 10 palmos de largura e comprimento, quadrado, 132 centímetros de altura ou 6 palmos. Pois bem, agora tinha alguns utensílios dentro desse altar do holocausto. Sabe o que tinha? Tinha fogo, tinha fumaça e tinha sangue. Agora, sabe o que simboliza ou tipifica tudo isso? O fogo tipifica a justiça de Deus. Aleluia. Sabe por quê? Quando Elias está com os profetas de Baal, pastor, os profetas de Baal estão olhando: manda fogo, Baal. E Elias começa a zombar dos profetas de Baal. Aí Elias vai lá, restaura o altar, tudo bonitinho, as 12 pedras, e fala: Senhor, manda fogo dos céus, para que eles possam saber que há Deus em Israel. Aleluia. Sabe o que simboliza o fogo? A justiça. Quando Deus expulsa Adão e Eva, Ele coloca 2 espadas flamejantes ao redor do jardim do Éden, para Adão e Eva não voltar. É a justiça. Mas o que Deus colocou no... se você entender. Sabe o que é isso? Você foi injustiçado. Às vezes você foi caluniado na sua família, no seu emprego, aonde você mora. Mas a justiça vem de Deus. Glória a Deus. Deixa falar. Deixa caluniar. Glória a Deus. Deixa falar mal. Porque em Romanos capítulo de número 5, verso de número 3 em diante, apóstolo Paulo ele vai falar assim: não nos gloriamos só também na tribulação, porque a tribulação produz a paciência produz a experiência produz a esperança, porquanto o amor de Deus está derramado nos nossos corações e não nos causa confusão. Não vai ter confusão na sua família. Todo espírito de confusão está quebrado, está cancelado em nome de Jesus, e Deus vai te justificar. Glória a Deus. Aleluia. O fogo de Deus em Atos capítulo de número 2, quando os discípulos estão lá e são batizados com línguas repartidas como que de fogo. As línguas não eram de fogo, era como que de fogo, a Bíblia fala. Como? Era o que? Era a justiça de Deus justificando os discípulos, pastor. Amém. Justificando a espera, porque eles ficaram, eram 500, mas só ficou 120. Começou 500, já viu na caminhada cristã? Quantos que não começou com você e só sobrou você? Por quê? Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos, sabe? Aleluia. É uma peneira. É aqui, ó, é peneira. Você aguenta, você não aprimorou, então passa por recuperação. Esse ficou, esse é benção. É a peneira. Quantos? Então, o fogo simboliza o quê? Simboliza a justiça de Deus. A fumaça do altar do holocausto, aleluia, simboliza a manifestação da justiça de Deus. Tem aquele ditado:
Então, e o sangue? O sangue simboliza a vida, o sacrifício de Jesus Cristo. Você já viu quando uma pessoa, ela entra na casa de Deus, ela entra toda quebrada, ela entra só o sangue do Cordeiro, mas depois que ela aceita Jesus, Deus ele dá um banho de sangue, de graça, de luz, e essa pessoa que usava drogas não usa mais, essa pessoa que se prostituía não se prostitui mais. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem crê em mim ainda que esteja morto viverá. O sangue simboliza a vida. O homem ele é feito de 3 matérias: corpo, alma e espírito. Sangue e corpo. A alma, teu corpo, sangue, a alma e o espírito. Segundo o livro de Levítico, o sangue simboliza a alma. Amém, Jesus. Então por que tinha que haver no holocausto o sangue? Para ver que tinha realmente um sacrifício de uma vida ali. Quando Jesus ele é crucificado, que já não tem mais nada, o seu sangue já esvaiu tudo, sai água. Por quê? Porque Jesus é a água, é o sangue, é a vida, Aleluia. é a purificação. Glória a Deus. Glória a Deus. Pois bem, vamos que vamos. Vamos que tem mais, irmão. Dê pro irmão que está do seu lado e fala: você está alegre? Tem mais ainda. Aleluia. Olha só, o altar era de madeira de cetim e de cobre, que simboliza as 2 naturezas de Cristo. Sabe por quê? O altar do holocausto era de madeira de cetim e de cobre. Por que não era todo de cobre? Porque o tabernáculo ele era montado hoje aqui e amanhã ele já não estava mais aqui, tinha que andar, tinha que levar nas costas. Então simboliza as 2 naturezas de Jesus, a leve e a pesada. Quando Jesus fala: os cansados e oprimidos, venham após mim, porque o meu fardo é leve e meu jugo não é pesado. E entra aquilo que é pesado quando Jesus diz e fala assim: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. As 2 naturezas, é pesado e leve. Outrora tá pesado, Espírito Santo me ajuda, já ficou leve. Aleluia. Você perdeu de dar glória, irmão. Pode estar pesado, o Espírito Santo está do seu lado, pode dar força. Quando você levanta de madrugada e fala: Senhor, tem de misericórdia dessa situação. O país está em crise, está em colapso, mas a igreja que está ligada, focada no trono de Deus, não vai perecer o pão, não vai mendigar o pão. Sabe por quê? Porque Deus cuida de noite, cuida de dia, cuida de madrugada, cuida de tarde. Aonde você for, Deus está cuidando de você. Seja teu nome, Senhor. Ah, Jesus. Deus está cuidando, irmão. Então simboliza as 2. Às vezes fica pesado. Fala: Senhor, pede misericórdia. Ele fala: vem aqui, ele pega no colo. Amém, eu te levo, eu te levo. A Bíblia nos fala que o altar do holocausto tinha chifres em cada ponta do altar tinha um chifre. Mas o que simbolizava esses chifres? Significava força. Chifre no Antigo Testamento simboliza força, como dizem lá em Apocalipse. A força, simboliza força. Só que tinha um mistério, pastora, nesses chifres. Aleluia, Deus. Sabe o que acontecia? Se algum detento, algum preso roubasse alguma coisa, cometesse adultério, alguma coisa, e colocasse a mão nos chifres, ele não podia ser morto. Mas por quê? Ele tinha que ser julgado antes, para ver se a causa dele era mesmo de morte ou se ele tinha o perdão. Você perdeu de dar glória, irmão. Sabe quando você chegou? Quando você levantou a mão estava no altar, estava nos chifres. Deus falando: não toca. Agora você não toca, Satanás. Agora você não vai matar, não. Levantou a mão, aceitou Jesus. Aí Deus fala: agora é meu. Agora é meu. Você não vai não, porque eu vou julgar. E está lá Jesus lá de cima falando: isso mesmo, Pai, porque eu sou o advogado desse. Eu sou o advogado dessa. Eu estou cuidando. Hoje é noite de justificação. Não podia matar, não podia tocar, porque as mãos, os chifres
Isso só no primeiro cômodo, irmão. No primeiro cômodo dentro de nós tem que haver isso. Tinha o que? Tinha a pia de bronze. Essa é a etapa do quente. O crente chegou, foi remido, teve a redenção. Aí sabe o que acontece? Tem um outro processo chamado santificação. A pia de bronze simbolizava a santificação, onde os sacerdotes eles lavavam os rostos, a mão e os pés. A santificação, para quê? Para entrar no lugar santo e para entrar no lugar santo dos santos. Só para informação dos irmãos, para um líquido, para matar a sede de um ser humano, um líquido ele tem que ter no mínimo 90% de água. Se não tiver 90% ou mais de água, esse líquido não mata a sede do ser humano. Não mata. Para lavar um copo ou tomar um banho, só a água ela é necessária já para limpar. O sabonete, o shampoo, o condicionador, o detergente, tudo isso é só para tirar mancha, mas para lavar mesmo a água lava. E agora eu vou aplicar o que Deus me deu. Sabe o que acontece em muitas igrejas? A água simboliza Jesus. Jesus, quando ele falou com aquela mulher pecadora, em João capítulo de número 4, ele fala, se você soubesse quem está te pedindo de beber água, você daria. Porque essa água que você me dá tornará ter sede, mas a água que eu der, você nunca mais vai ter sede. Aleluia! Porque Jesus é a água. Você vai ver na glória. Tem muitas igrejas aí, pastor, que está faltando água. Está chovendo lá fora, mas na igreja está faltando água. Sabe por quê? Porque só está com sabonete, só está com as doutrinas de homem, está esquecendo Jesus, está esquecendo o Espírito Santo, está esquecendo a palavra de Deus. Se tem a água, tem Jesus. Você não vai morrer de sede, não. Porque nesta noite a água está inundando o teu coração. Aleluia! É a pia de bronze, irmãos. É a pia de bronze. Isso é só no primeiro cômodo, irmão. No primeiro cômodo do meu e do teu coração tem que ter esses dois. É só dois utensílios. Agora vamos vira por irmão que está do seu lado e fala: vamos elevar o nível da conversa. Agora o negócio vai ficar um pouquinho mais sério, irmão. Segundo cômodo, o candelabro de ouro, o altar do incenso e a mesa dos pães da proposição. Vamos para o altar do incenso primeiro. O altar do incenso significa as nossas orações. Salmos de número 141, verso de número 2. Davi ele vai falar que a minha oração suba como incenso agradável às tuas narinas. Apocalipse capítulo de número 5, verso de número 8. O altar do incenso ele ficava dentro, ou seja, depois do véu. Êxodo capítulo de número 30, verso de número 6. Mas tinha um porém, pastor. Tinha um porém no incenso. Sabe qual era a grande revelação? Que o incenso não era feito como os outros incensos comuns. Era um incenso especial para o tabernáculo. Mas o que Deus colocou no seu coração? E qual é a revelação? O incenso simboliza a oração. Oração é o que? É petição. É um diálogo. É uma conversa tete a tete. Só que a conversa que nós temos com o nosso pastor, que nós temos com os irmãos lá fora, que nós temos com o nosso vizinho, com a nossa mãe, é uma conversa. Mas esse incenso aqui tem que ser especial. O seu particular com Deus tem que ser especial. O seu conversar, a sua intimidade tem que ser um lugar especial. As suas lágrimas não podem ser do mesmo jeito que você fala com a sua mãe, do mesmo jeito que você fala com o seu pai, ou até mesmo com o pastor. Não. O incenso ele tem que queimar diferente. Ele tem que arder lá nas narinas de Deus. E Deus fala: esse incenso aqui eu conheço. Essa lágrima aqui eu conheço. Essa oração eu conheço. É da minha filha. Começar em Salmos, capítulo de número 12, verso de número 5. Pela opressão do necessitado, eu me levantarei. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pela opressão do necessitado, queridos, do necessitado, eu me levantarei. Deus ele se levanta do trono. A única coisa que faz Deus se levantar do trono é a oração. Glória a Deus. Até mesmo a oferta não vai fazer Deus levantar do trono, porque ele é dono do ouro e da prata. Jesus. Apocalipse.
Amém. Mas a oração, a Bíblia fala que Deus, Ele não resiste um coração quebrado, Aleluia. quebrantado e contrito. Deus, Ele não resiste. A Bíblia fala, irmãos, que Ele não resiste um coração cheio de bondade, cheio de graça, cheio de glória. Ele não resiste e fala: eu vou ter que visitar, eu vou ter que enviar provisão. Quando Jesus ele foi tentado em Mateus capítulo de número 4, ele foi tentado 40 dias e 40 noites, porque Marcos fala isso, com as presas da fera, e depois Satanás tenta ele. Mas sabe o que aconteceu depois? Os anjos chegaram. Os anjos vieram servir Jesus. Mateus capítulo de número 4. Está lá, lê lá. Os anjos vieram servir o mestre porque era uma necessidade, mas ele precisou passar pelo deserto. Aleluia. Glória a Deus. Vira por meu outro lado e fala: esse deserto